Olá, galera! Vai iniciar mais uma aula de geografia e essa aula é do terceiro ano, tá bom? O tema da nossa aula agora vai ser assim: dificuldades da vida no espaço urbano e no espaço rural. Esse tema é maravilhoso de falar, ainda mais de um tempo desse. Então vamos lá. Vamos falar de três temas que é bastante interessante. Vamos falar sobre educação, sobre transporte e vamos falar sobre abastecimento de água. Vocês podem estar acompanhando essa videoaula através da página 114 e da página 115, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de educação, vamos separar a educação do campo e a educação da cidade. Olha que interessante. Às vezes, a educação do campo ela é muito precária. Devido, primeiro, à contextualização. O que é contextualização? Contextualização, professor. Os professores que são treinados para ser professores, quando chegam no campo, não conseguem colocar em prática a vivência do aluno. O que é isso, professor? O aluno vai ficar falando de prédios, casas, mas o aluno não vive nisso. Segundo, a educação às vezes não chega de tão qualidade ao ponto de não ter merenda. Ou às vezes é quase inexistente os dias de aula. Até porque as vias de acesso até chegar lá também são precárias. Já no espaço urbano é muito mais acessível a educação. Entretanto, nem sempre de qualidade. Lembrando também que as cidades estão diminuindo suas populações. Ou seja, o número de alunos nas escolas também tem diminuído. Lembrando também que nas cidades eu tenho o maior número de crianças que precisam trabalhar, que não era para trabalhar, criança não trabalha, criança dá trabalho, mas as crianças precisam trabalhar, então abandonam a escola e só voltam à escola em projetos públicos como o EJA, que é Educação para Jovens e Adultos. Vamos lá. Agora vamos falar de transporte. Bom, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, os transportes sofrem bastante com precariedade. Isso devido às vias de acesso, principalmente da zona rural, que são estradas que não sofreram cacetamento, não sofrem manutenção e sofrem bastante com a ação das chuvas, dos ventos e das passagens de carros pesados. Até porque é na zona rural que eu tenho a produção que vai para a zona urbana. Na zona urbana eu tenho um tráfego muito maior, ou seja, há uma circulação de veículos muito maior do que na zona rural. Entretanto, mesmo com toda a pavimentação, quando há pavimentação, tá? O atrito, os choques que existem, né? O peso dos carros constantes esburacam essas vias, fazendo com que o transporte público também não haja de forma correta. Lembrando que na zona urbana, algumas cidades, como o caso de São Paulo, em que eu tenho um inchaço populacional, muitas pessoas por metro quadrado, o transporte público urbano ainda é precário. Ou seja, o número de veículos de transporte é muito menor ao fluxo de pessoas que usam esses tipos de veículos. Tá bom? Então eu tenho pouco veículo e muita gente para circular. Ou seja, fica muita gente aglomerada em um lugar só, que é no ônibus ou no metrô, tá? Ou no trem. Aí nós vamos falar agora, por exemplo, do abastecimento de água. Isso é muito terrível. Porque na zona urbana, o abastecimento de água pode até acontecer, principalmente nos centros urbanos. Nas zonas periféricas, nem sempre eu tenho água encanada ou água tratada e encanada. Tá bom? Mas a maior parte da água que é dada no meio urbano é dada através de estações de tratamentos de água, que nós já vimos, tá? E essas estações de tratamento de água, geralmente, eles distribuem essa água nos centros urbanos ou vão para as partes rurais. Vamos falar de outra aqui. Na zona rural, geralmente, o abastecimento de água é feito por poços artesianos ou retirados diretamente dos leitos dos rios. Lembrando que essas águas não passam por tratamentos de água. Então não passam por estação de tratamento. Então são águas que podem levar impurezas distintas, diferentes para essas famílias. E esse ciclo continuar. Tá bom? Gente, uma cidade em que eu tenho educação de qualidade, em que eu tenho meios de transporte de qualidade e que eu tenho abastecimento de água com qualidade, eu estou falando que é uma cidade que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano alto,
tá bom? E lembrando que uma cidade não é somente a zona urbana, ela também compreende a zona rural. Então, falar da zona urbana sem falar da zona rural, falar da cidade sem falar da zona rural e da urbana, não existe. Quando estiver no território daquela cidade, eu tenho que falar tanto do urbano quanto do rural. Gente, essa foi nossa aula, videoaula de hoje. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Quiserem acompanhar, acompanhe a página 114 a 115. Lembrando a vocês que eu quero que vocês façam as atividades com o maior carinho, que eu corrijo com bastante atenção. Tá bom? Outra coisa, assista esse vídeo mais de uma vez, procure na internet outros vídeos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera.